dia! Mais uma live da Quarentena Positiva sobre as forças de caráter e hoje a força é critério, ou julgamento ou pensamento crítico. Vamos esperar a Lilian Ferreira para a gente conversar com ela. Lilian entrou, vamos lá. Aqui. Oi. Peraí, não estou te ouvindo. Tá me escutando? Oi! Oi! Tô te escutando! Tudo bom? Tudo, e Oi, a você? Luísa que tá aí? Tudo! Que saudade! Só assim, Pois hein, é. Lilian? Ai, a gente fala, mas se vê mesmo não tá difícil, né? Ai, que delícia! Nem Então fale. vamos ver se, bom, testar, tá bom a imagem, som tá bom meu som para você? Tá, ótimo. Tá. Lilian, tem um Diga. aviãozinho aqui embaixo, tipo uma flechinha, um aviãozinho, sabe? Certo. E se você quiser convidar as pessoas que estão online pelo direct ali do Instagram, você clica ali e vai convidando. Ah, então Veja se consegue ótimo. fazer. Tá? Porque às Vamos vezes a ver. gente pega umas pessoas que estão acordando. Ah, vamos Legal te mandando. ver aqui, Luísa. Oi, Nath, que delícia! Faz tempo que você não aparece. O pessoal tá chegando aí. É, Ai, que bom te ver, guria. pois é, a gente fica numa correria, né? E a gente sempre fala, vamos, vamos. Não acontece. Só online. Sábado a gente tem encontro, viu? Sério? Das É, aulas? encontro virtual. Não, encontro para tomar um vinho Encontro e comer mesmo! pinhão. Ah, então Virtual. vamos. Virtual, ótimo. Conta comigo. Isso aí. Bom, então, deixa eu apresentar a Hum, Lilian Ferreira. A Lilian é uma aluna nossa do Nano Degree em Psicologia Positiva, que já se formou, que fez um projeto já. lindo de um jogo chamado A História de Maria, que trabalha com as emoções e em cima da investigação apreciativa e Isso. das forças também, né? E a Tem. Lilian veio aqui conversar com a gente sobre a força do critério, que também é chamado de julgamento, pensamento crítico. Ela trabalha Isso. como professora em gestão, é isso? Isso E mesmo. desenvolvimento humano. E aí, fale um pouquinho de você, Lilian, para a gente começar aí. Oi, Então, Cris. eu trabalho, né? Dou aula na maior parte do tempo, sempre com a parte de comunicação, desenvolvimento de pessoas. E eu trabalho, né, eu estudo muito essa parte de desenvolvimento porque eu acho que é uma parte extremamente importante, né, Cíntia? A gente às vezes acaba vivendo e esquecendo de se conhecer um pouquinho, de trabalhar esse lado, e principalmente as emoções que são tão importantes, né? Acho que elas foram Uhum. negligenciadas por muito tempo, né? É isso que eu faço. Não, a Né? Lilian Entre tem um tantas projeto coisas. incrível. Mas ela, Entre depois que tantas ela fez o coisas. jogo lá, né, Lilian, contar um pouquinho do teu jogo, porque eu acho que é Pode, pode. maravilhoso. Ela fez um joguinho, que é a história de Maria, ela começou a aplicar, ela aplicou em mais de 500 alunos já, né, Lilian? Foram. A gente tem quase Nossa, 600 pessoas. e Foi. foi E super legal, né? E o site foi todo dentro aí do curso, né? Então a gente tinha essa Uhum. possibilidade de desenvolver. E eu trabalho na FIEP, né, lá no Senai, e eles tiveram essa oportunidade de a gente desenvolver alguma coisa. Eu consegui trabalhar lá. E assim, foi muito legal porque eu consegui aplicar isso dentro da sala de aula, né, Cintia? Então, isso, acho que Uhum. isso que foi a coisa assim bacana, que eu consegui dentro das minhas aulas introduzir, e fora que paralelamente daí outras pessoas também gostaram e a gente conseguiu desenvolver tanto sala de aula como em paralelo, né? Então é uma história muito real, né? Depois você passa, Lilian, porque tem. A Luísa está perguntando aqui como funciona. Se der tempo, você fala um pouquinho hoje, mas se não, Falo sim. Luísa, tem o Instagram da História de Maria, né, Lilian? Isso, Você pode tem colocar a aqui. pós.
É só achar, ali tem algumas fotos que nós fizemos, tem até uma participação no GBG que a gente fez, né, Uhum. contando a história. E quem precisar também entra em contato, a gente conversa, explica como que funciona. Que a gente já foi em algumas empresas, em alguns lugares apresentar, isso é muito legal. Bom, eu estou tentando, a minha publicação às vezes fixa, às vezes não, não vou conseguir dessa vez pelo jeito. Ah, Bom, então a gente está aqui para falar, a gente está fazendo essa série de forças de caráter, que já estamos aí, quantas faltam? Três, cinco forças. 5. Então já foram 19, todos os dias úteis, 8h30 da manhã, a gente está explorando bastante cada força, tá super legal. E a ideia, Lília, é bater um papo Ah, aqui sobre a tua força, né? Que você é especialista nela, ela está sou! entre as top 5 da Lília. Pensamento crítico, Ah, critério. E conta um é, pouco pra gente, assim, como que essa... Ó, Vanusa aí, Vanusa, tudo bem? Como Vanusa. que essa força atua na tua vida? Como que é para você? Por isso que eu falo, Cíntia, eu acho que o autoconhecimento, ele é tudo na nossa vida. Eu Uhum, sofria muito com essa minha força, vamos dizer assim. Porque assim, é que nem a gente fala, a grande questão das forças, ela está em equilíbrio, né? Porque se muitas vezes ela está desequilibrada, você acaba levando isso como algo ruim. E eu sempre vi isso como algo ruim porque ele me travava muito, né? Porque eu tinha muitos critérios e às vezes até o julgamento dos outros te questionam muito isso. Não, mas por que você vai fazer isso, né? E tem uma série de situações. uhum, E quando eu comecei a estudar e vi que, opa, não é tão ruim assim você ter critérios e isso te faz melhor ainda como pessoa, e eu comecei a relaxar e comecei a olhar o lado bom disso. Né? Então, hoje eu consigo decidir, né? Que legal, o que eu tenho, eu consigo ter essa visão mais racional das situações, eu olho os critérios para tomar a decisão. Então, isso me deixou uma coisa muito mais tranquila de viver, né? Esse meu uhum. critério, essa minha força. Né? Porque eu acho que esse equilíbrio é fundamental dentro das forças também, né? A gente vai falar um pouco mais além ali sobre esse desequilíbrio, o Iaro. E aí, eu acho que é importante assim a gente definir o critério, né? Para as pessoas entenderem o Isso. que que é. Então, o que que você pode falar sobre o critério? Então, assim, o critério é você usar muito a tua razão, né? É Uhum. quase que difícil, né, definir esse critério, mas eu acho que até ontem eu coloquei isso, né? Daí você falou, nossa, lembrei muitas coisas sobre você. Mas é você conseguir olhar antes de escolher todas as possibilidades. Eu acho que essa que é a grande força do critério. Né? Então você vai Uhum. analisar, você vai observar, vai ponderar, né, o que é uma coisa, o que é outra, para tomar essa decisão. Eu acho que essa é a grande força maior, assim, o maior equilíbrio do critério. Né? Então essa é muito importante. Então você escutar, buscar escutar pessoas que estão ali, buscar as informações corretas para a tua tomada de decisão. Né? Não deixar Uhum. simplesmente as coisas irem acontecendo. Essa que eu acho que é a maior Ponderar, né? Ter ponderar. ponderação, ver todos os Isso. lados. Ele anda bem juntinho com a perspectiva, né? A É. perspectiva também é uma força É a tua. próxima. É a Mas próxima. olha, eu acho que tem uma mistura boa aí, porque a perspectiva, o critério e a criatividade, ou seja, É... a criatividade, muitas vezes as pessoas criativas, elas não conseguem tirar a ideia do papel, e você com a perspectiva e com o critério, por isso que você vai, é um avião aí, que é cheio de Ai, ideia, já coloca em obrigada. prática e já faz, porque, e isso não te prende, né? Isso que é importante, assim, eu acho que já te Então, prendeu. isso, eu comecei a trabalhar mais, né, depois desse autoconhecimento mesmo, de uns 2 anos para cá, com mais força isso. Porque a grande questão do critério é que você acaba procrastinando muito também, né, Cíntia? Eu Uhum. vejo isso que muito da minha vida e muitas coisas eu acabei empurrando com a barriga, deixa pra lá, porque eu não tinha 100% da certeza.
né? Então, e hoje a gente Sim. descobre que a gente nunca vai ter 100% da certeza. Então, hoje eu respiro, falo o que é melhor nesse exato momento, né? Claro que tem coisas que você se arrepende, de coisa, mas naquele momento era a decisão, a melhor decisão a ser tomada, né? Então, essa que é a grande Uhum. questão do critério. E a criatividade também está ali entre as médias ali, mais para cima, mas e quando você olha para trás, muitas vezes o pessoal fala, nossa, mas é tão rápido. Não é tão rápido, né, Cíntia? Eu acho que tudo se acaba entrando. Quer dizer, puxa, eu dou aula há quase 10 anos. Né? Então, assim, Uhum. a construção, e falando até um pouquinho do jogo, pode ter sido rápido, né? Rápido, entre aspas, mas ele já estava amadurecendo há quantos anos? Sim. Eu acho que essa questão do critério é legal por causa disso. Você consegue perceber, né? O executar, ele pode até ser rápido, né? Não sei. Mas enfim, mas essa Depende na visão de construção quem. depende da visão de quem. Porque e quando tudo aconteceu, principalmente ali, eu conversava muito com a Vanessa e a gente falava, nossa, mas como foi rápido. Daí uma vez eu parei e falei, não foi rápido, porque quantas histórias eu já escutei, né? Se eu for parar para Sim, falar em 10 anos, não foi rápido. Ele foi um é. amadurecimento, né? Então, quando eu encontrei Uhum. todas as ferramentas para desenvolver, né? Conversei com todo mundo e a gente conseguiu ali elaborar o projeto, daí foi rápido, porque eu já tinha todas as ferramentas. Eu acho que isso que é a questão do critério, né? Então, você encontra todas as Legal. informações e consegue colocar em prática. Mas, na verdade, você está descrevendo a vida, né, Lilian? Porque a É, vida, a gente não, a gente toma as decisões e cria as situações baseado no que a gente está vivendo, né? Então a gente precisa de informações do meio ou da sim, nossa história de vida para as coisas acontecerem, né? é Então verdade. você não ficou 10 anos pensando em como desenvolver o jogo. Você ficou 10 anos vivendo situações que te fizeram, em um determinado momento, desenvolver esse jogo, né? Que É, você já podia estar pensando há um tempo, mas não sabia como. Então, deixa eu dar um oizinho aqui a Ali, a Márcia, a Cilei também. Então, eu queria explorar um pouco esse aspecto de como que ele se tornou mais leve na tua vida, né? E depois a gente uhum, explorar o aspecto do desequilíbrio, né? Do critério. Então, você falou que já. Não que ele esteja 100%, acredito que em alguns momentos ainda te trava, né? Você ainda entra nessa de procrastinar e tal, uhum, uhum. mas trabalhando, né, o autoconhecimento, que a gente sabe que para tudo é importante, você começou a perceber a importância da força, então valorizar, que a nossa tendência, às vezes, até ontem, eu acho que foi, será? Do amor ao aprendizado. Uhum. Algumas pessoas que vieram falar aqui sobre as suas forças disseram que elas viam, sobre a prudência também, que foi a Marina Scusarello, disseram que elas viam a força como uma coisa ruim na vida delas, né? E que aí, depois de estudar, depois de se conhecer melhor, a Marina fica Sim. andando. Travou a imagem. Aí, E agora? voltou. Agora voltou. Tá. Então ela falou que quando ela foi convidada para a live, que ela foi estudar e que ela foi entender que aquilo era legal. Então é bacana, né? Porque um dos É, aspectos desse estudo das forças é justamente você se aprofundar nela e entender os benefícios que ela pode te trazer e aí trabalhar para equilibrar, né? e eu Então, tava. Pode falar. não, pode falar você. É que você está falando e a gente está falando daí muito do conhecimento, né? Então, essa busca pelo Uhum. conhecimento. E esses dias eu li um texto que para mim fez todo sentido. Que assim, muitas vezes a gente se sente perdido, né? Ou achando que essas coisas são muito doloridas, ou são, na verdade, muito mais um defeito do que uma qualidade. E quando você começa a buscar, e a sensação maior que você tem é de um vazio que você não conhece nada. Né? Uhum. E o texto dizia que é aí que muitas vezes as pessoas param por se sentirem vazias, por se sentirem cada vez mais. E ao contrário, você tem que ir em busca dessas informações.
né? E eu vejo muitas vezes que, culturalmente, talvez a gente erre na construção dos conceitos do que é certo, do que é errado, ou do que é um critério, do que não é um critério. E a gente fica perdido na busca desses critérios, dessas informações, do conceito real. E daí a gente não sabe como viver, não sabe como o que pensar, né? Então, durante as aulas eu falo muito, gente, aqui a gente vai desconstruir alguns conceitos que a gente acreditava para entender o verdadeiro conceito e a partir dele você começar a buscar. Né? Então, se a gente for parar para pensar essa questão né, do critério em si, que é a força que a gente está falando aqui, muitas vezes ele é visto como algo ruim, né? Porque senão ou é isso ou é aquilo, né? Então você só tem duas opções, mas daí a gente entra naquela coisa que a gente já estudou também, né? Que você ter várias escolhas não é tão legal também. Né? É o paradoxo da escolha, né? Que, se eu não me engano, que a gente vê, quer dizer, você tem várias escolhas e daí você vai fazer o quê? Então, enquanto talvez você tenha o critério que você sabe o que você quer, então você, sei lá, eu preciso tomar uma decisão, mas se eu tenho os meus critérios muito certos para mim, o que é importante, fica mais fácil. Né? Então, assim, por isso que essa construção do conhecimento, os critérios são importantes. Sim, então, acho que isso sem dúvida. foi algo nesses últimos dias que eu li que me marcou muito. Então, me dá mais certeza, mais força ainda de dizer que não, realmente, o que de repente eu achava que era ruim, ou que até as pessoas diziam que eram ruim, porque você estava ali fazendo escolhas ou se baseando em alguns critérios que não eram legal. Né? Tem uma dica que até o próprio Via traz, que é para você se livrar, né, desse em cima do muro, que às vezes a gente fica, né, quando tem muito critério, quando fica meio perdida, é de você usar sempre o pensamento dominante. Então, você voltar ao pensamento dominante. O que eu estava pensando antes de começar a explorar tudo isso, né? Que eu acho que vem também um pouco da intuição aí, né, Lilian, talvez. O que veio forte para mim, o que eu... Então tá, e por que eu me desviei também, né, fazer essa pergunta? De repente eu comecei a conversar com um monte de gente, eu comecei a analisar vários cenários, e aí eu não sei mais o que fazer. Então deixa eu voltar para o que eu pensava antes, né? Porque a minha intuição dizia. E esse negócio do que você falou da intuição é bacana, porque às vezes quando a gente tem muito critério, a gente deixa de lado a intuição. Então a gente acaba, puxa, às vezes talvez o racional também não é aquilo que você quer. Então eu acho que esse é o grande equilíbrio desse critério, né? Tá todo mundo dizendo que é assim. Puxa, mas será que você quer, né, dispensar essa energia para tomada dessa decisão, para essa escolha? Então, acho que isso é importante também, né? Então, isso é uma coisa que eu ando aprendendo a lidar, né? Talvez sair um pouquinho mais dessa questão da razão, desse critério, e trabalhar um pouquinho mais a intuição, que é um pouco mais complicado, né? Sabe que eu tenho uma dica, talvez, que seja meio termo aí. Ó, a Jaqueline te deu um oizinho aqui, que tá te vendo direto de Guarapuava. O Paulo chegou que aí. legal. O Paulo vai estar com a gente segunda. O Hélio, legal. Não, até essa dica veio na live da Regina, que fez o Nano com a gente também, da Regina Ferreira, que ela estava falando sobre justiça. E daí ela falou que a justiça é uma balança, né? E aí representa para ela a razão e a emoção. E eu acho que, como a força do critério, ela é uma força muito do pensamento, do racional, né? Que ela está dentre as forças da sabedoria, você usar um pouco desse teu lado mais emotivo, né? Da tua emoção para decidir, não tanto a razão. Então, às vezes, quando você não consegue acessar a tua intuição, tenta entender o que você está sentindo em relação àquilo, né? Eu sou muito assim... Eu sou muito assim, quando tá pesado, né? Mas isso é intuição. Mas eu acho que mistura um pouco com emoção também. Quando tá pesado, quando eu tô muito angustiada, quando não tá andando, aí eu já entendo que aquilo talvez não seja por esse caminho, né? Aí eu vou, talvez, para o lado para onde a minha intuição me leva, ou para onde a minha emoção, né? Para mim as coisas têm que ser leves.
não no sentido de pouco esforço ou pouco trabalho, né? De você sentir mesmo. Às vezes começa a travar demais, você se envolve com pessoas que não estão na mesma vibe que você, e aí você começa aquilo começa a te fazer mal, né? E quando você larga, aí você, ufa, né? Por que eu não fiz isso antes? Né? É Quando verdade. você larga a mão. Às vezes a gente se apega, né, Lilian? Umas coisas que Deus livre. Muito. E daí essa questão do critério é complicada, porque quando você se apega, às vezes você se apega ao critério, às vezes nem é a situação, né? Então, cara, eu decidi, eu tenho que terminar. Será? Né? Será que eu tenho que realmente terminar? Então, eu me pego muito nessa situação. Então, não sei, acho que eu não preciso terminar se eu decidir parar, né? Então, isso é uma coisa ainda que eu tô trabalhando em mim, assim, sabe? Talvez não, né? A coisa realmente precisa ser um pouquinho mais leve, saber a hora, né? Saber lidar com essa intuição Deu uma e que nem você falou travada da aqui. emoção. Travou? Oi? Oi, tá me escutando? Voltou. Agora tô. Voltou? Ah, Falou, então tá. as coisas talvez teriam que ser um pouco mais leves, daí você ia falar alguma coisa que... Isso, e quando você fala da emoção, eu tenho até um processo que quem mora aqui comigo, ele fala assim, Lili, você se fecha, mas às vezes eu preciso me fechar para balanço, me entender. Então, eu acho que eu paro, fico quieta, daí tá tudo bem. Eu falei, não, calma que eu só tô colocando as ideias no lugar, acho que isso é muito forte do critério também. Puxa, deixa eu analisar o que eu tô sentindo, né? Qual que é a emoção que eu tô sentindo, o que vem. Então, eu acho que isso é uma questão também muito forte do critério, né? Então, eu paro, eu preciso dar nomes, sabe? Eu não consigo não dar nome para Ótimo. aquilo que eu tô sentindo. E muitas vezes a gente se confunde, né? Então, quando a gente trabalha um pouquinho essa questão, principalmente da emoção, a gente também não sabe dar nome para as nossas emoções, né, Cíntia? Então, eu acho que isso Não que muitas aprendeu, né? vezes a gente não aprendeu. Então, quando você começa a verbalizar isso e começa a entender o significado, e daí volta aquela questão que a gente estava falando, né? De realmente saber o significado das coisas, ela é muito importante. Até eu tenho um caso que eu sempre falo, eu sempre conto essa, porque para mim ficou muito marcado. Eu estava trabalhando CNV com os meus alunos e a gente estava falando das emoções, não sei o quê, e a gente estava explicando, conceituando cada emoção. E eu tinha uma aluna que ela olhou para mim e falou assim, professora, eu sou feliz. Eu falei, que legal, né? Ela falou, professora, mas eu sou feliz, eu sou alegre. Eu falei, que bom, mas sabe assim, porque ela não sabia que aquilo que ela sentia era alegria. Né? Então, assim, até as pessoas, às vezes, um pouco mais calmas, né? Aquelas pessoas mais quietinhas, a gente acaba rotulando elas como triste, ou rotulando elas como, ai, o que essa menina tem, que ela não fala, ela tá triste. Não, às vezes é apenas o jeito dela, né? Isso não quer dizer que ela também não seja feliz, não seja alegre. Então, esse conceito das emoções, esses conceitos, né, principalmente dessa questão da vida, das forças, é extremamente importante. Né? A gente parar, olhar, realmente sentir. Legal, Lilian. Você trouxe aí um aspecto assim que, se você consegue usar, né? Eu acho que como toda força, usar a nosso favor, antes de tudo, né? Para conseguir esse equilíbrio. Então, você trouxe aí esse aspecto de você parar e você se entender naquele momento, né? Não é só entender a situação, buscar evidências, você pode fazer isso com você, né? Então, eu não sei a emoção que eu estou sentindo, eu vou atrás, vou saber entender. Um exercício bem legal, que eu acho que foi o que você trouxe mais ou menos, de nomear, não só nomear a emoção, mas também dar um nome para essa emoção, né? Eu descobri que eu estou triste. Então, dê um nome. Então, a tristeza vai se chamar Maria. E conversar com essa emoção, né? Um exercício de psicodrama super legal. Sim! Para você começar a entender o que você está fazendo aqui, né? Dá uma de louca, assim, mas funciona, gente. É super bacana. Não, funciona mesmo. E daí eu sempre vou para a emoção primária, né? Porque às vezes a gente acaba se... Travou. Travou. Porque às vezes a gente fala, mas eu tô preocupada. Não, preocupada não. Qual que é a emoção real que eu tô sentindo?
Porque às vezes a gente Uhum. acaba se enganando nessa, né, a gente, enfim, nessas emoções que não são primárias, né? A gente fica achando que é uma coisa e na verdade é outra. Então eu vou na raiz mesmo, o que que é aquilo, o que que é importante. E daí, até você falando, eu comecei a reparar até como a gente acaba desenvolvendo isso até no trabalho, né? Porque conceituar a emoção, que louco, né? Então, quer dizer, ó, o Uhum. critério, né? A força do critério. Qual que é a situação? Qual é o conceito disso, né? Então, isso é muito legal, que não só para a tua vida pessoal, mas na tua vida profissional também essa força acaba ajudando a gente a desenvolver, né? A trabalhar e ir para frente. Uhum. Né? Seria mais Muito legal. legal. Vamos abordar um pouco, então, esse aspecto do... Vamos chegar no superuso, né? Então, o que Aham. que... Queria explicar, assim, para as pessoas que estão aqui pela primeira vez, o que que a gente está abordando sobre as forças de caráter. Então, primeiro que as forças são um elemento carro-chefe da psicologia positiva, né? Que você usa para tudo e é aquela questão de você deixar de prestar tanta atenção no que não está bom em você e usar o que você tem de bom e que são essas Uhum. forças de caráter, né? E como usar. E a gente está explorando todas as forças aqui. E uma das coisas que a gente está fazendo também é explorar a má utilização delas, né? E esse desequilíbrio que seria para a psicologia positiva como se fossem patologias, né? Então, se está equilibrado, está tudo bem. Se não está equilibrado, alguma coisa precisa ser feita, né? Porque Uhum. precisa de equilíbrio, porque não está caminhando. Então, o desequilíbrio seria mais ou menos quando aquela força te prejudica, né? Em algum aspecto da tua vida ou prejudica as tuas relações. Então, você faz mal ou para você, ou para o outro, ou para ambos. E aí, dentro da força do critério, a Lilian começou a trazer ali desde o início, né, que às vezes essa força prejudicava pelo excesso do uso, né, que a gente chama de Uhum. overuse. Então, algumas coisas assim que podem acontecer, né, como a Lilian trouxe, assim, que às vezes ela fica meio parada sem saber que decisões tomar, procrastina um pouco, né, talvez até aquela pessoa que fica em cima do muro, assim, de não saber Uhum. e pra, não O que só a decisão, fazer? mas para onde Uhum. vou, né? Isso Então, mesmo. que mais? Eu anotei algumas coisas aqui. Uma certa rigidez, porque Sim. você às vezes tem um ponto de vista muito forte e aí você vai atrás, daí aquilo muda, mas você não quer mudar, então você fica lutando, né? Mas É, isso é o excesso. isso, Diga Cíntia, ali. mas eu vejo muito também que a gente nunca pode, acho que é uma coisa muito cultural que a gente não pode mudar de opinião, né? E eu acho que eu vejo Uhum, hoje que a gente vive num mundo quase que polarizado, né, de opiniões, então que é errado, ou muitas vezes, nossa, mas você pensava assim, agora você pensa ao contrário, então eu acho que essa questão cultural também de você não admitir que estava errado, ou você não admitir um outro ponto de vista, ou um conceito novo, era muito forte. Né? Então, por isso que eu falo de uhum, novo, você buscar novos conceitos, você buscar o que realmente significa aquilo é extremamente importante. Então, você ser mais humilde, eu acho que é essa a questão principalmente dessa questão da força, de você perceber e falar, opa, daí é a avaliação. Será que esse conceito realmente estava certo? Né? E você fazer esse esforço de abrir a mão, de ser humilde e falar, não, realmente não tá certo, isso não dá certo. E principalmente uhum. você usa muito o teu critério com você, com os outros. E daí você começa a atrapalhar os teus relacionamentos, né? Porque assim, se eu tenho um nível muito alto para mim de cobrança, automaticamente eu acabo colocando no outro essa cobrança. E o que acaba Sim. atrapalhando os nossos relacionamentos. Então, eu acho que se a gente está, né, pensando, tem um lado muito ruim interno, né, que a gente falou de procrastinar, de às vezes ficar em cima do muro, de não saber, não, né, de orgulho mesmo, porque como assim eu estou errado? Né? Já com o outro, essa força também, né, quando ela não está correta, acaba atrapalhando muito, porque eu coloco o meu conceito como se eu tivesse certo e você tivesse errado.
e a empatia acaba Uhum. se afastando, né? Então, é um Sim. trabalho muito diário de empatia, de, né, de você realmente perceber que você não está 100% certa, né? Então, essa é vamos dizer assim, um lado obscuro da grande Sim. questão do critério. E na verdade é o lado obscuro, né? O excesso, porque quando você está usando de forma equilibrada, você tem a mente aberta, senão você não conseguiria Uhum, buscar, né, outros é, pontos de vista. é Você verdade. fica, senão você fica fechado. E o excesso é justamente você se fechar. Às vezes é até você ficar ruminando, né? Pensamentos Uhum, assim e não buscar, não abrir um pouco essa cabeça. Então por isso que a gente falou da rigidez ali, né, Lilian? Eu acho que pode ser sim, isso, muito. né? Pode sim. Com certeza é, né? E aí tem a falta, ou o subuso, ou o oposto do critério, né? Que eu acho que aí seria, talvez, dar uma Eu acho que daí pensada é aqui. uma Diga. vida louca, né? Tipo assim, aquela coisa que não Aham. vou Vou para pensar, onde me levar. vou para onde me levar. Até às vezes eu brinco que eu morro de vontade de fazer isso, mas eu não sei se eu saberia, né? De eu falar, meu Deus, vamos lá. Sabe aquela coisa de filme, eu vou para o aeroporto e falar assim, para onde que eu vou? Sabe? Às vezes Uhum. esse lado aventureiro, às vezes é. Mas o aventureiro do nada, né? Vamos, porque às vezes até Uhum. a aventura você acaba trabalhando ali, planejando, organizando a coisa, mas então eu acho que isso às vezes falta, porque é um pouco mais da leveza, né? Porque o critério ele é Uhum. muito, a gente falou, muito denso ali, muito duro. E a gente tem que tomar cuidado para não virar isso na nossa vida, ser mais leve. O que também ser leve o tempo inteiro não dá, né, Cíntia? Eu acho que a gente acaba vivendo daí no mundo da lua, no mundo da fantasia. E a gente acaba Uhum. percebendo o quanto ruim isso é, né? Porque é uma questão do critério, isso eu tenho muito comigo, que é cada um faz as suas escolhas, as consequências você vai ter que arcar. Eu não posso arcar as consequências da sua escolha, né? Então isso é uma coisa que também me alivia muito, sabe? Com relação ao critério. O que que você quer escolher? Porque muitas vezes a gente escolhe pelos outros, né? Querendo proteger, querendo entender, conhecendo mais, entendendo, a gente quer fazer isso. Então, uma coisa que eu tenho comigo é o que que você escolhe, a consequência também é tua, né? Porque você assume Uhum. essa autorresponsabilidade. Acho que tem esse lado também. Eu só queria, assim, pelo menos da minha visão, né? Aham. Quando você falou assim, ser leve o tempo todo também não é bom. Eu queria mudar um pouco essa palavra, porque eu acho que É, a gente tem que buscar o leve, e não o leve, como eu falei de novo, né? Não o leve sem esforço, mas o leve sim, do sim, sentir e do do sentir. escolher, né? Levar a vida de forma É. leve. Então, talvez essa Fantasiosa. coisa do fantasiosa, do deixa a vida me levar o tempo E deixa a vida. todo, né? Isso. Aí eu acho que Não, perfeito. porque às vezes É. isso a longo prazo não é nem um pouco leve, né? Não, Isso aí não. é viver o Vai chegar uma... prazer imediato, né? E uma Que hora a a gente vida te sabe que alguns cobra, momentos né? são bons. Exatamente. São. Esse cuidado com as palavras que a gente tem que ter, né? Porque às vezes as pessoas interpretam diferente do que você está querendo dizer. Uhum. Perfeito. Acho que as coisas leves a gente precisa levar, mas não fantasiar, né, as coisas, ou Sim. achar que tudo é um mar de rosas, enfim, a gente precisa ter Óculos esse lado cor-de-rosa. realidade. Isso aí. E eu acho que uma das coisas também do subuso, né, do critério, seria essa mente mais fechada, assim, seria, ou talvez até uma certa ingenuidade de ser manipulável, uma pessoa Pode. manipulável e influenciável, né? Aquela pessoa que não tem É, muito critério, ela não só deixa a vida levar, como ela deixa qualquer um levar, né? Qualquer um é, convencer. Ou... talvez a influência, né? Mas a influência do lado negativo, né, Cíntia? Quer dizer Uhum, assim, mas o que você está dizendo para mim e você não ter a opção de escolha, né? Daí a gente volta a falar disso. Como é bom você ter escolha, mas também isso pode te levar para na dúvida. Mas é importante você saber o que você quer, né? Então, quando você não tem uhum. critérios, fica tudo
como que você vive? Né? O que que você Uhum. quer? O que que é importante para você? Eu acho que daí falta um pouquinho desse autoconhecimento. Quando você não tem os critérios, você não sabe o que você quer. Né? Então, eu acho que esse é o lado também, o outro lado da situação que não é legal. Porque uma hora, que nem a gente estava falando, a vida vai te cobrar. E daí você vai falar, Uhum. puxa, por que que eu não tomei essas decisões? Né? Eu não parei para pensar. E a gente sempre escuta, e isso é muito legal quando você está em sala de aula, principalmente com o pessoal mais velho, assim, sabe, que tem uma certa idade. Gente, te falo que 99% da reclamação deles é por que que quando eu era mais novo eu não fiz as escolhas certas, eu não usei, sabe, não estudei mais, eu não tomei outro caminho. Então a gente precisa desses critérios, sim, sabe, para de repente lá na Uhum. frente não se achar que, enfim, não tem escolha, ou foi tarde demais, ou perdeu tempo, né? Isso é um outro lado que Trazendo precisa ser isso, visto. eu acho que isso, né, para preparar os jovens é maravilhoso, né? Uhum. E também a gente pensar assim, quem já passou por isso, né? E eu acho que aí não pode encarar como um caminho sem volta, né? Tem que entender que tudo bem, mas a partir de agora você tem o que fazer com o que te aconteceu, Sim. né? E, Voltando na questão da escolha, né? Você não fez escolhas corretas na tua visão, você não fez talvez tudo o que você gostaria de ter feito na vida, você deixou muitas coisas de lado por uhum. questões pelo outro ou porque a vida te levou, enfim. Mas não adianta se arrepender também, porque agora Não. você ainda está aqui, você ainda tem condições de mudar isso. É, tem uma frase que eu gosto muito, enfim, que a gente nem lembra dos vídeos que a gente assiste, né? Que ele sempre diz que a gente vive num mundo que não existe mais. E eu acho que isso é muito real, né, Cintia? A gente se pega e às vezes a gente tem lá 40, 50 anos e a gente fala assim, meu Deus, eu já tô velho. Gente, se a gente for parar para pensar que a gente vai viver quase 100 anos, a gente está na metade da nossa vida, né? Então, assim, Uhum. você quer passar a outra metade da sua vida vivendo, né? Porque se a gente for parar a época dos nossos avós, dos nossos bisavós, tudo bem, mas a vida está diferente, né? O quanto você vai viver, a qualidade na nossa vida é diferente. Então, não dá para a gente se pegar a um número, que é a nossa idade, né? E muito do que a Uhum. gente pode fazer de escolhas agora. O que que eu vou fazer de escolha? O que que eu quero? O que que é importante para mim? A partir desse momento, daí volta os critérios, né? Então, o que que Sim. eu quero? Então, eu preciso atualizar, vamos atualizar os nossos critérios do que é velho, do que eu posso fazer, do que eu não posso fazer. Acho que isso é muito importante, né? De não permanecer. Uhum. Os critérios são importantes e de repente aqui é uma sacada, mas eles precisam ser olhados a cada ano, a cada tempo de tempos, para ver se esses critérios eles estão importantes no mundo de hoje. Né? Quer dizer assim, Uhum. ninguém pensou que em 2020 a gente ia estar aonde está, mas o que que é importante? Quais são os critérios que precisam ser revistos, né? Que precisam ser atualizados. Então, eu acho que isso é muito importante com relação aos critérios, porque não é só você ficar com critério lá que você é velho quando você tem 30, 40 anos, e daí? Né? A Uhum. gente tem mais da metade da vida para viver ainda, por que não melhorar isso? Deixa eu dar um oizinho para minha mãe que chegou aqui. E o que você falou me fez pensar assim na situação atual, daí que a gente está vivendo Uhum. e também em valores, que eu acho que pelo que você está descrevendo, os critérios são muito baseados nos nossos objetivos e nos nossos Uhum. valores, né? E os valores tanto os valores quanto os objetivos mudam ao longo da vida, né? Sim. Então nós estamos, até uma das questões que a gente ia abordar aqui, acho que a gente até pode começar, nós estamos vivendo um momento aqui atípico e completamente diferente do que a gente esperava para 2020, para tudo. Uhum. E nossos valores vão mudar, né? Já estão mudando, as nossas prioridades, os nossos objetivos e os nossos critérios.
né? Sim. Então, usar esse momento. Então, como que o critério poderia ajudar a gente nesse momento? Acho que é justamente isso, parar, né? É, Entender o cenário atual, analisar tudo o que você tem, o que você pode desapegar, jogar fora, o que uhum, não pode, entender que o critério também é buscar informações sobre, né? O que está acontecendo, diferentes é, visões, e planejar, ter, colocar um novo objetivo. Diga, Lilian. sim, e ter a intenção que um dos critérios também é você desligar tudo, né? Que se você, Uhum, eu vejo pessoas que, meu Deus, elas estão quase à beira de um ataque de nervos porque não saem da televisão, não param de mandar corrente, porque não sei o que parece que vai acabar. Então, um dos critérios também é falar, cara, vamos desligar, não é se alienar, né? Mas também é focar na solução da situação. O que, que eu preciso fazer? O que, que eu preciso inovar? Então, um dos uhum, critérios que eu tenho é que eu não assisto jornal. Né? Se eu ficar assistindo jornal o tempo inteiro, então tem um determinado período, uma quantidade de tempo que eu vou buscar. Tem algumas pessoas que eu gosto que são um pouco mais racionais, que me trazem mais conceitos, daí acho que tem essa questão, mais dados verídicos, então eu sempre busco essas pessoas por dia para eu entender como que tá. Ok, fiz a minha análise, coloquei dentro dos meus critérios, agora eu vou focar no que realmente é importante. Então, uhum. assim, é uma mudança muito drástica, né? Então, as pessoas, a gente vem eu preciso sempre estar atualizado, eu preciso sempre estar com a informação mais quente, mas será, né? Qual que é o assunto que eu tenho? O que que esse assunto vai influenciar dentro da minha vida? Será que ela está me influenciando para o mal? Se ela está me influenciando para o bem? Então, o que que eu preciso Uhum. trazer? Né? Então, acho que esses critérios eles são muito importantes, né? Essas tomadas de decisões racionais, assim. Junto com a perspectiva, né? Que você Junto com a está trazendo bem perspectiva. próximo os dois, porque tem as duas forças. E É, isso é legal também, né? De procurar entender como que ele funciona com alguma outra força tua, né? Para uhum, poder. Então, as forças são assim, elas não funcionam sozinhas, estão o tempo inteiro casadas, né? Duas, três, então, quatro. Muito da perspectiva. Opa. foi. Oi, não, meu telefone bateu. Oi. Voltou? Ah, voltou. E você trouxe muito da perspectiva. Eu estava lendo uma curiosidade sobre o critério, Lilian, É, que todas as forças, na verdade, da virtude e da sabedoria, que é o critério, a criatividade, a perspectiva, amor-aprendizado, e a outra é a curiosidade, eu eu tenho acho. até aqui, ó. Tá aqui as minhas forças. É a curiosidade. E todas essas forças da virtude e da sabedoria, que são forças mais racionais, elas estão relacionadas a menos estresse. Então, são Uhum, pessoas. Por quê? Né? Porque se não uhum, se faz, talvez esse estudo, eu não sei com que. Eu sei que foi um estudo feito lá pelo Peterson e pelo Seligman, tá? uhum, Lá, mas eu não sei que critério eles usaram, que público eles usaram. Então, então é para a gente ver o equilíbrio da força do critério, qualquer força da racionalidade, ele leva a uma diminuição do estresse, porque você sabe o terreno que você está pisando, né? uhum. Você consegue analisar e você vai com mais tranquilidade, com mais segurança. É, Já o desequilíbrio te estressa, porque justamente é isso que você descreveu aí, né? Você não sabe a decisão que tomar, fica em cima do muro, fica uhum. procrastinando, aí isso traz o É. estresse, né, Lilian? E daí tem muito que você falou com esse negócio da escolha, né? Então, se eu tenho o critério de não assistir, isso me sobra mais tempo para fazer o que eu preciso, né? Então, Uhum, você já tomou o critério, você não vai sofrer por aquilo que você tomou uma decisão. Eu acho que quando eu comecei a trabalhar os meus critérios do que focar, eu acho que esse foi o principal alívio. Eu não sofro por aquilo que eu não escolhi, né? Porque muitas vezes, quando você não tem os critérios muito bem definidos, você fica sofrendo, porque você fica pensando naquilo que você poderia ter, né? Então, quando eu trabalho os uhum. meus critérios, cara, eu não tive aquilo porque é aquela coisa que a gente falou, causas e consequências, né? Então, eu foco nisso e eu consigo me desenvolver e trabalhar em cima
porque realmente eu preciso, né? Vamos dar umas dicas aí de quem tem essa força não muito desenvolvida, de que pode fazer para O que desenvolver o pode critério? fazer? Eu acho que o principal é descobrir o teu objetivo. Às vezes a gente cai naquela coisa bem clichê, né? Objetivo, meta, mas Uhum, eu acho que não tem como você fugir disso, né? Então você foca ali no que você quer e o que é importante para você, né? O que você precisa fazer para conquistar aquilo. E você cria os seus critérios. Eu acho que a questão do critério é mais uma questão de você dizer não do que dizer sim, sabe, Cíntia? Porque quando uhum, você tem o teu critério, você está dizendo não para todos os outros. E o não, muitas vezes, a gente tem como algo vazio. Como assim você está dizendo não? Você está abrindo mão. Então, quando você fala não, eu não quero, não, eu não vou, você está abrindo mão de alguma coisa. E talvez o outro não enxergue isso como algo legal, né? E a gente, às vezes, nessa questão, ai, mas como assim você não vai? Como você... E o não, para mim, é muito difícil, você falar não, né? Então, porque uhum, eu tenho muito essa questão do outro para mim. Mas é uma coisa que eu tô aprendendo. Não, não vou fazer, não, eu não quero, não. E o pessoal às vezes daí vem com chantagem emocional, vem, como assim, não sei o quê. Não. Então, acho que essa questão do critério uhum, principal é você saber lidar com não, né? Que não é fácil. Acho que a uhum. coisa, né? Não posso mentir aqui que você falar não é algo fácil, porque não é. Porque você não impacta só a tua vida, né? Às vezes impacta Sim. a vida das outras pessoas que estão ali do teu lado. Mas eu acho que a questão do critério é importante por causa disso, né? Então você define e você desestressa. Você já tomou, você esquece, parte para a próxima. Né? Acho que essa é a As principal. pessoas, as pessoas eu acho que associam muito o não com um certo egoísmo, né? E é um caminho complicado mesmo, porque se você tem, por exemplo, alguma força ou até essa questão da importância que o outro tem na tua Uhum, vida, ou você é muito generoso com o outro, né? Tem a força da generosidade, ou, né? Você gosta sempre de se doar e tal. Aí você mesmo vê ou não, como não, eu não posso fazer isso, não posso deixar a pessoa é, na mão. Então eu acho que um critério para entender o que, que você vai dizer não, o que, que você vai dizer sim, é justamente o que está em excesso, o que está te fazendo uhum, mal, o que está te estressando, né? Eu pelo menos uso isso. Eu entendo sim, que às vezes a gente não pode dar conta de tudo, e quando a gente diz o não, esse não nos liberta, né? Você passa para um outro, opa, muito. consegui. Agora eu estou passando Uhum, por uma outra fase, né? Agora eu vou é, aceitar outras coisas. Então, isso que você falou, quando você diz um não, você está dizendo um sim para outra uhum, coisa, né? uhum. E ao contrário, né? Para dizer o sim, você precisa dizer não, porque senão a coisa não vai andar. Não vai andar. Então, então E isso até que o que. falam, né? Diga, E quando você tem o teu fala. objetivo, você também tem que ter o critério das pessoas, né? Daí volta a falar, então, Uhum, qual que é o momento que eu vou ter com essas pessoas, né? Então, ela não precisa tomar todo um tempo. Então, é que a gente sempre fala, qualidade é melhor que quantidade. Então, como que eu, dentro da minha vida, né, da minha semana, dentro dos meus objetivos, eu também preciso colocar esse critério, que as pessoas são importantes, porque a gente não faz nada sozinho, né, Cintia? Então, não adianta. uhum, E eu falo assim que eu me cobro muito isso porque eu sou muito focada no processo e desenvolvimento e às vezes eu esqueço. Às vezes tão simples que é, às vezes é no e-mail. Eu respondo, daí eu paro, eu leio, ó, o critério, né? De novo, vou lá, dou olhar, o bom dia, porque às vezes eu esqueço do bom dia, às vezes, e para o outro isso é importante, né? Então, assim, eu tenho esse uhum. critério de olhar, revisar para ver se eu não estou sendo direta demais, que é o meu perfil. Porque eu sei que tem pessoas que eu posso ser extremamente diretas, para outras eu preciso dar um bom dia, eu preciso dar, né, falar alguma Uma coisa. Então eu acho que atenção. é uma atenção maior, e eu acho que essa preocupação é importante a gente ter também como critério, né? Então, assim, você saber Uhum. dosar cada uma das situações. Perfeito, Lilian. E eu acho que a gente podia fechar, Uhum. só pegando esse gancho que você falou aí, que eu acho que é importante, talvez
Essa questão do automático, né, de como a gente faz as coisas e como isso reverbera no outro, né? Ontem eu assisti a live da Raquel e do Reinaldo, que são nossos mentores no NAMI, ex-alunos, da Raquel Guiotti, então quem quiser ir lá tá bem legal. E eles falaram sobre as 5 linguagens do amor, e é justamente, né, eu não conhecia, passei a conhecer porque o Reinaldo começou a falar sobre isso. É justamente isso, né? Às vezes o outro espera de você. Você não é assim, né? Mas o outro é assim. Então você tem que entender qual é a linguagem do outro, né? O outro espera um bom dia, um carinho, uma atenção especial. E para você isso talvez não faça diferença. Ou na correria ali você... Só que como que isso bate no outro, né? Isso tem um monte de consequências, principalmente em e-mail. Eu gosto de mandar áudio pelo WhatsApp. Tem gente que odeia áudio, mas eu prefiro, porque aí pelo menos eu consigo colocar entonação, né? Consigo falar mais tempo. Às vezes no texto, WhatsApp, aqueles textão que você fica horas, e ainda assim é meio seco. Eu sou que nem você. Se eu for responder por texto, eu vou papum, oi, tá, tô. E não é, né, praticidade, não é grosseria. Só que eu sei que às vezes esses dias eu fiz uma carinha só respondendo alguém e a pessoa ficou altamente chateada comigo. Pomba, eu te escrevi um textão aqui, você só pôs um sorrisinho. Eu falei, realmente, né? Mas eu devia entendi, ter escrito. Né? Eu só quis dizer assim, li e gostei, mas claro que eu ia falar com ela um outro momento, né? Mas coloquei aquilo e aquilo não soou bem. Então Legal. são situações que a gente tem uma... E falando da linguagem do amor, só trazendo uma informação assim que eu acho muito interessante, eu trabalho muito com os meus alunos também isso, já tem uns 3 anos. E, Cíntia, posso te dizer que 95% da linguagem do amor dos adolescentes com quem eu trabalhei é qualidade de tempo. Assim, sem sombra de dúvida. E o menor deles é toque físico. E isso, assim, dá uma conversa com eles muito interessante, sabe? O que eles trazem, as informações, então você começa a perceber, né, que aquele que você dá um pouquinho mais de atenção, critérios, né, da gente pode até colocar para quem eu tenho que dar atenção, e de que maneira eu dou atenção com relação à qualidade mesmo do tempo, né, que você está dando para a pessoa. Achei muito interessante. Legal. Assim. Muito legal. Muito, não sabia disso. Mas eu acho que vale a pena, né? É Gary Chapman, né, Lilian? Comprar esse livro. Não vou saber. Eu tenho ele aqui, mas eu não vou lembrar. Mas o livro é muito interessante. Isso mesmo. Eu não comprei, eu só tô ouvindo, assim, estão falando, eu tô me interessando bastante. Mas, então a gente vai se encaminhar para o final. Se quer fazer um fechamento, Lilian, falar alguma coisa? Eu acho assim que, principalmente com relação à força, eu acho que é muito libertador, né? Você conhecer, principalmente os critérios, né? Já que a gente está falando dos critérios aqui, eu acho que te dá um norte, né, Cíntia? E volto a falar assim, o autoconhecimento, por mais vazio, porque você se sente perdido, eu acho que você tem que ter muita humildade nessa busca do conhecimento, né? Então, talvez o que você acreditava ser, não é bem assim, então você tem que ter essa humildade de abaixar a cabeça e falar, puxa, vai ser daqui para frente, né, de perdoar, daí a gente já pensa em outras forças, né, do perdão, perdoar o que aconteceu, porque até então você não sabia, né, e não tem como fazer diferente, e acho que isso tem que ser um dos critérios, né, perdoar o que você já fez de errado, enfim, o que você... né, que não teve um resultado que você queria, porque você não tinha essas informações. E vai ser daqui para frente, e assim é a vida, né? Eu acho que essa é a grande mensagem do critério, você realmente avaliar que isso te liberta, tá? Isso te torna a tua vida mais leve, sim, mas também você tem que saber, de tempos em tempos, olhar com esses critérios, né? Revisá-los, ver se ele está dentro do mundo hoje. Isso é muito importante.
Nada de ficar usando critério antigo aí, pessoal. Recicla o De critério. né? Atualiza aí, faz Atualiza. um novo download aí. Legal. Acho que é Lilian, isso. adorei entender melhor essa força. Acho que é uma força que todo mundo, aliás, todo mundo precisa de todas em vários momentos, né? Mas é esse Sim, momento atual, assim, que a gente tá, acho que é uma força que ajuda muito. E foi super legal, bem bom o bate-papo. O pessoal ainda tem uns minutinhos, se vocês quiserem colocar alguma pergunta. é. Ficou todo mundo bem quietinho hoje, acho que estavam bem atentos aí ao que você estava falando. Ah, minha tia Gostei aqui, várias bastante. pessoas. Tá É, conseguindo que ver? legal. Tô. Ah, A Débora entrou aí Cirlei. também no final. Legal. Obrigada, Legal. Cirlei. Obrigada, gente. Foi bem legal, assim, é sempre bom aprender mais. Acho que quando a gente conversa, né? Conversa, ensina, sei lá, a gente aprende Sim. mais ainda, né? Não, com E certeza. foi bem bacana. Valeu, Lilian. Obrigada, muito bom. Obrigada a Vamos ver se a você, gente combina uma outra aí. com certeza. E sábado conta comigo, hein? Oba! Então tá bom, vamos Isso. lá pro vinho e Então tá. quentão. Vamos sim. Então tá. Beijo grande. Beijo. Tchau, Tchau, gente. tchau. Ah, peraí, eu tenho que dar um Ah, recadinho. Vanusa, obrigada. É, Então, a gente está explorando as forças de caráter, eu estou estudando bastante, né? Eu já estudei em outros cursos que eu fiz, e agora estou estudando mais, me aprofundando, e a gente está lançando os Pocket Courses aqui, que são cursos de bolso. São cursos assim, de curta duração, módulo básico de forças de caráter vai ser o primeiro. Então, para quem quer conhecer, né, como que funciona isso, como desenvolver, quais são as minhas, como aplicar nos meus relacionamentos, na minha vida, para trazer um maior bem-estar, para melhorar, né, minhas relações, meus resultados, vai ser dia 6 de junho, das 8 ao meio-dia, ao vivo e online, tá? E aí a gente tem uma promoção que é o One for One, que é o um por um. Então, você comprando, fazendo a tua inscrição, você traz alguém junto também. Se alguém se interessar, o link está lá na bio, tá bom? isso aí. Façam, né? Ainda mais com esse pessoal maravilhoso. Eu Sabe e que o eu sou Reinaldo podemos dar. que legal. Eu sou mega suspeita de falar de vocês, né? Mas fazer o quê? Ai, Critério que eu que tenho. delícia, que delícia. Obrigada, Lilian. Beijo, então, para Obrigada a todos. você. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.